Olá, sejam bem-vindos ao curso de Mudanças Climáticas, Diálogos, Reflexões e Alterações Emergenciais, Desafios do Antropoceno. Eu sou Vanessa Góes, nutricionista, mestre em Ciências de Alimentos, líder climática e pesquisadora no campo da saúde planetária. O tema da aula de hoje é Mudanças Climáticas, Nutrição e Saúde. Eu gostaria de agradecer ao Instituto Caminhos da Mata e ao Climate Reality Project Brasil pela oportunidade de estar compartilhando com vocês esse conhecimento. E agradecer a vocês por estarem aqui e principalmente pela coragem de estarem buscando informações sobre esse tema tão complexo. Bom, eu vou começar passando rapidamente por algumas notícias recentes para a gente ter um panorama do problema. Fome no Brasil, insegurança alimentar, desnutrição, mudanças climáticas, fervura global, destruição, pobreza social, pandemia, desigualdade, fome e obesidade, calor extremo, incêndios florestais. Será que existe uma relação entre essas notícias? Bom, eu dividi essa aula em 3 tempos. Eu vou começar contextualizando brevemente o antropoceno, depois falar sobre algumas premissas que eu considero muito importantes para compreender essas relações, né, e falar especificamente sobre elas, né, as relações entre crise climática, nutrição e saúde. E, por fim, falar sobre algumas ações que a gente pode estar fazendo para mitigar e se adaptar a essa nova realidade. Como o tema é muito complexo, a ideia é dar um panorama para que vocês possam se aprofundar mais para frente. Então, o que é o antropoceno, né? Como que a gente chegou nele e qual é a relação do antropoceno com a mudança climática, nutrição e a saúde? O antropoceno ele é considerado uma nova era geológica em que as ações do homem estão mudando de forma radical as condições ambientais e determinando o funcionamento do planeta. A gente vem passando ao longo dos anos, principalmente do último século, por diversas transições profundas em diversos campos que nos trouxeram a esse cenário. E, dentre essas transições, eu destaco 3 delas: a transição tecnológica, a transição nos modos de consumo e a transição demográfica, né? E tiveram 2 eventos marcantes nesse cenário, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Verde. A Revolução Industrial foi essa transição tecnológica que mudou radicalmente a nossa forma de produzir. E a Revolução Verde foi o advento da tecnologia na produção de alimentos, na agricultura. Na época, que era a época do pós-guerra, se acreditava que a Revolução Verde seria a solução da fome. Vamos ver, né? Bom, essas 2 revoluções mudaram de forma profunda os modos de produção e, consequentemente, os nossos modos, os padrões de consumo e o nosso estilo de vida. A gente mudou e, com isso, a gente começou a utilizar, a consumir os recursos naturais de forma ilimitada e de forma insustentável. O uso da água, do solo, né? O excesso de uso de insumos químicos, captura excessiva de animais para consumo humano, o uso da energia primária, né? A nossa forma de transporte, a queima de combustíveis fósseis, o uso excessivo de plásticos e papéis, né? E nessa época a gente não tinha consciência de que os recursos naturais do planeta são limitados. A gente ainda não tinha esse conceito de limites planetários, né? E, além disso, a gente também não tinha consciência da nossa conexão e dependência com o planeta e os seus sistemas naturais. Isso muito por conta da hegemonia de uma civilização eurocêntrica que ignorou os saberes e as cosmologias dos povos tradicionais. E com isso a gente passou a se relacionar com a natureza de uma forma desintegrada e extrativista.
Esse avanço tecnológico, né, ele aumentou, em um primeiro momento, realmente a produção e o acesso ao alimento, né, melhorando a qualidade e expectativa de vida e possibilitou um crescimento exponencial da população, né? E essa foi a terceira transição, a demográfica. Juntando um consumo insustentável dos recursos naturais com esse aumento da população, né, isso acabou levando a uma devastação da nossa biosfera, uma degradação muito grande da nossa biosfera. Então, a gente perdeu a perda da biodiversidade, uma poluição muito grande, tanto de ar, solo, água, né? E uma degradação geral dos ecossistemas, né? Essa degradação dos sistemas naturais, sem precedentes na história da humanidade, está levando a desfechos negativos em vários âmbitos, né? Não só no âmbito ambiental, biológico, mas também nos campos sociais, políticos, econômicos, culturais, levando a uma escassez de recursos, a graves iniquidades e exacerbando o problema da fome no mundo, ao invés de erradicá-la. Então, um dos problemas dessas disrupções dos sistemas naturais é o aquecimento global. Então, esse é o cenário do antropoceno. E é o antropoceno, então, o antropoceno trazendo esses desafios, né? Esse é o nosso grande desafio, lidar com esse cenário do antropoceno. Agora que a gente já entendeu, né, um pouquinho a questão do antropoceno, vamos passar agora para essas premissas que eu comentei, né? O que é muito importante da gente ter em mente para entender essas relações? Primeira coisa é o pensamento sistêmico e complexo, né? É essencial que a gente tenha esse pensamento mais amplo, né? O que seria esse pensamento? A gente tem 3 universos complexos para relacionar: mudanças climáticas, nutrição e saúde. Cada um desses universos, separadamente, tem uma série de variáveis e elementos que conversam entre si, né? Então, existe uma relação de interdependência entre esses elementos dentro de cada um desses sistemas. A complexidade é que esses universos complexos também conversam entre si, também são interdependentes e interconectados, né? E em várias escalas, né? A gente fala dos sistemas naturais do planeta, os sistemas político, econômico e social, a saúde humana e a saúde de todas as formas de vida. Então, é a partir dessa abordagem sistêmica que a gente vai poder entender esses desafios que o antropoceno traz. E o que é importante é a gente manter esse pensamento quando a gente vai olhar para cada universo desse. Então, no caso da saúde, por exemplo, né, a gente tem essa perspectiva integrativa da saúde, né? O conceito de saúde ele já vem sendo ampliado ao longo do tempo, né, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, e a gente sabe, né, hoje que a doença não é a mera ausência de doença, a saúde não é a mera ausência de doença, e sim um bem-estar completo, físico, mental, social e ambiental. E é influenciada por múltiplos determinantes, inclusive os socioambientais. Então, a saúde humana ela está intrinsecamente relacionada e é dependente dos sistemas naturais do planeta, né? E aí, dentro dessa perspectiva integrativa da saúde, a gente se encontra a saúde planetária, né? Que é um campo de pesquisa e ação, né? Que busca compreender e encontrar soluções para os impactos causados pelas alterações ambientais antropogênicas na saúde humana. O outro universo, que é o alimento, é a nutrição, né? É um outro campo multidimensional, né? Com um sistema extremamente complexo. Então, a nutrição ela não é somente o prato na mesa, né? Aquele alimento para chegar ali na sua mesa passou por diversos processos e a gente chama de sistemas alimentares, né? Os sistemas alimentares eles vão desde da produção do alimento até o descarte do que não foi consumido, passando aí pelo transporte, processamento, né? Distribuição e aquisição.
entre outros. E a alimentação, dentro dessa perspectiva, ela também é influenciada e tem impacto em diversos campos, né? Biológico, ambiental, social, político, econômico, tecnológico, cultural. Então, essa complexidade de cada um desses universos estão interconectados e são interdependentes. E o aquecimento global? Né? O aquecimento global, ele é bem complexo porque são ações locais que têm reflexo, né, reverberam globalmente, em todas as escalas também, desde os sistemas naturais até os sistemas sociopolítico e econômico, passando pela saúde. Então, o aquecimento global ele vai levar, por exemplo, ao equilíbrio climático, a um desequilíbrio climático, com aumento de secas, incêndios, que destroem os ecossistemas, a perda da biodiversidade, afetando a produção de alimentos, gerando escassez, né, iniquidades, poluição, liberações de gases de efeito estufa, que exacerbam, então, a crise climática, diminuindo camada de ozônio e afetando a nutrição e a saúde humana. Ou seja, o pensamento sistêmico e complexo é uma premissa para se entender a complexidade e a relação desses universos. Tá? A pandemia da Covid, né, que a gente viveu recentemente, é um bom exemplo prático de um problema sistêmico e complexo. E nos traz um outro conceito importante, que é o conceito da sindemia. Né? O que é a sindemia? A sindemia é quando acontecem várias pandemias concomitantes que são sinérgicas e interagem entre si, atravessando todos os sistemas. Então, a crise climática ela é considerada uma pandemia, assim como a obesidade e a desnutrição. Em 2019, a comissão da Lancet anunciou que a gente vive uma pandemia global que envolve 3 fenômenos, que são as mudanças climáticas, a obesidade e a desnutrição, né? E estão diretamente relacionadas com a nutrição e com a saúde. Mas, afinal de contas, qual é a relação, né, praticamente entre esses 3 universos? Então, vamos começar pela relação entre a nutrição e a saúde, que é mais óbvia, né? Então, a gente sabe que a nutrição, ela viabiliza a vida, né? Não só em termos estruturais, como também funcionais. Os tecidos são formados por células, né, que são constituídos e precisam de inúmeros nutrientes para funcionar. Além disso, esses nutrientes e bioativos, né, eles são protetores, eles interferem diretamente na imunidade e no estado de saúde geral. E isso sem falar nesses novos conceitos, né, na área da saúde, como a microbiota e a epigenética, né, que são diretamente relacionados com a nutrição e determinam a saúde ou a doença em vários níveis. Então, a epigenética, a microbiota, por exemplo, está completamente relacionada. Se a gente olhar aqui, né, os microplásticos, a poluição de microplásticos está alterando o microbioma do solo das florestas. Né? E a gente sabe que a nossa microbiota ela é mantida através da nossa alimentação. Então, se o solo está com um microbioma alterado, os nossos alimentos também estarão. E aí, essa interconexão, interdependência que eu comentei. E a epigenética é um conceito muito interessante também, porque se a gente fosse falar brevemente, a epigenética seria o quê? O ambiente determinando a expressão ou o silenciamento dos nossos genes. Né? A gente chama de fator epigenético esses fatores ambientais que interferem na nossa expressão gênica. E a nutrição é um fator epigenético, assim como a qualidade do ar, o estresse, o estilo de vida em geral. Então, essa influência, né, epigenética, ela não se dá também ela se dá desde os primórdios lá da vida, né? Então, por exemplo, no ambiente uterino, a desnutrição materna está associada a um maior risco de doenças metabólicas, né, como a obesidade, por exemplo, não só para o bebê, mas também para as gerações futuras. Então, assim, a gente
essa relação entre a nutrição e a saúde, ela é clara. E as mudanças climáticas, né? Como é que elas entram aí nesse esquema? Se a gente pensar, considerar a complexidade da nutrição, ampliando a reflexão para os sistemas alimentares, a gente vai identificar outras variáveis relacionadas, né, com os desfechos, tanto em relação aos determinantes quanto aos desfechos, não só no nível biológico, mas também sociocultural, político-econômico, né, as políticas públicas, então, urbanização, globalização, distribuição de renda, tudo isso vai estar interferindo nos sistemas alimentares e na produção de alimentos. E os sistemas alimentares, eles têm uma relação direta com a crise climática. Por quê? A produção agrícola, ela depende das variáveis ambientais e climáticas. Então, a gente depende de uma terra cultivável, da qualidade do solo, de disponibilidade de água, a qualidade da água, das condições climáticas, né? A sazonalidade, temperatura, a biodiversidade, né? Então, a gente já pode imaginar como que as mudanças climáticas vão estar interferindo diretamente na produção de alimentos e, consequentemente, na nutrição. Então, a gente já vê também notícias assim, né? Mudanças climáticas comprometem o futuro da produção de feijão, né? Além de impactar a produtividade, as mudanças climáticas também reduzem o valor nutricional dos alimentos. Então, isso daí, ela vai estar, a crise climática, né? Ela vai estar atuando na produção de alimentos com várias variáveis. Aumento de temperatura, né? O aumento do dióxido de carbono na atmosfera, dos níveis de ozônio, a degradação do solo, né? Os eventos extremos de secas, enchentes, diminuição de polinizadores da biodiversidade, aumento de pragas, hipóxia de oceanos, né? O nível do mar. Então, tudo isso vai estar diminuindo não só a produção, como a qualidade dos alimentos. Então, aqui eu trouxe alguns artigos já falando sobre isso, né? Então, isso aqui traz que o aumento do dióxido de carbono na atmosfera vai estar diminuindo a disponibilidade de alguns nutrientes nos alimentos. Então, proteína, ferro, zinco, né? Eles usaram aqui alimentos básicos, trigo, arroz, soja, milho. Também já tem estudos relacionando um maior potencial de deficiência de alguns nutrientes por conta do excesso de dióxido de carbono na atmosfera, então como o ferro e a proteína, por exemplo. E além disso também a questão da perda da biodiversidade, né, que é causada principalmente aí, a pecuária tem uma grande... é determinante para a perda da biodiversidade, porque aumenta as queimadas e a destruição das florestas, estão relacionadas com a diminuição dos polinizadores, né? Já tem aí uma diminuição de 75% na população de polinizadores. E qual é o problema? Para haver a produção de alimento, é essencial que existam os polinizadores, né? Não só para a produção, como também para o teor de alguns micronutrientes. Então, alguns micronutrientes dependem desses polinizadores, né? Então, a vitamina A, o ferro, o folato. Então, é bem assustadora, né? Isso daí é uma variável, né? Que é o dióxido de carbono e a perda de polinizadores, a biodiversidade, mas existem todos os outros. Esse esqueminha aqui é interessante para entender justamente aquela coisa da complexidade sistêmica, né, dessas relações. Então, os riscos climáticos em relação à alimentação e à nutrição, esse efeito em cascata, né, não linear. Então, a gente tem aqui a crise climática, né, com calor, seca, enchente,
vai ter uma maior incidência de doenças por conta disso, né? Uma menor qualidade do solo, com isso, uma produção reduzida e de menor qualidade de alimentos, né? Isso, tanto o aumento das doenças quanto a diminuição da qualidade e da quantidade de alimentos vai interferir na capacidade de trabalho, né? Para os produtores, diminui o rendimento, né? Aí, pensando no macro, como tem menor produção de alimentos, os preços aumentam, então diminui a acessibilidade ao alimento, levando a um quadro de insegurança alimentar, má nutrição, desnutrição, interfere na qualidade de vida, né? Fora isso, nos âmbitos social, a gente tem também, acontece o quê? Com esses eventos extremos, muita migração e deslocamento forçado, conflito civil, né? Trauma, estresse. Então, é um grande sistema interligado, interconectado. Aqui a gente está falando de crise climática, de nutrição, de saúde e de outras questões também, políticas, econômicas, sociais, né? Então, é a questão da insegurança alimentar, que é um dos problemas mais assustadores, né? Tem 258 milhões de pessoas no mundo passando por isso já. O Brasil voltou para o mapa da fome, né? Então, essa falta de acesso, a falta de disponibilidade e acesso a alimentos de qualidade tá, assim, é um dos problemas mais graves. E aí a gente já começa a entender também um pouquinho mais, né, as relações daquelas notícias que a gente começou, né? Fome, obesidade, mudanças climáticas, pobreza. A obesidade, ela parece paradoxal, né? Mas como a gente viu ali, né? Por exemplo, essa baixa de produção e aumento dos preços, às vezes torna os alimentos inacessíveis em termos financeiros. Então, acaba estimulando o consumo de alimentos mais baratos, né, como os ultraprocessados, e os ultraprocessados estão relacionados com, né, a maior prevalência de diversas doenças, inclusive a obesidade. Então, tem já estudos fazendo essa relação, né, da falta de acesso, da insegurança alimentar com a obesidade, a falta de acesso a alimentos de qualidade, levando ao consumo de alimentos que são deletérios. E também, aí, né, como eu estava falando, dá para entender essa sindemia, crise climática, desnutrição e obesidade. Né? Os sistemas alimentares, eles são centrais aí nessas relações, né? Eles estão, se a gente for olhar os objetivos de desenvolvimento sustentável, muitos deles estão diretamente ou indiretamente relacionados com sistemas alimentares. Ele está lá na interseção de vários dos objetivos de desenvolvimento sustentável determinados pela ONU lá no Acordo de Paris. E aí a gente tem um outro lado da moeda, né? A questão da produção de alimentos, a gente viu que a crise climática interfere na produção de alimentos e também na saúde. Só que a produção de alimentos atual, global, ela ameaça a estabilidade climática e a resiliência do ecossistema. Então, os nossos sistemas alimentares, eles são insustentáveis, né? Eles são responsáveis por grande parte da emissão de gases de efeito estufa. E se a gente olhar em cada ponto aqui da cadeia, existem uma série de fatos que vão estar exacerbando a crise climática. Então, na produção, por exemplo, uso de fertilizantes, agrotóxicos, monocultura, a pecuária extensiva, o foco nas commodities, né, que são as matérias-primas usadas pela indústria, né? Isso tudo, no processamento, por exemplo, refinamento, aditivos químicos, embalagens plásticas, né, o armazenamento, perda de alimentos, contaminação, né? O comércio está focando aí em redes varejistas ao invés de pequenos produtores e alimentos locais.
né? Existe uma distância grande entre produtor e consumidor, aí aumentando essa questão do transporte e da queima de combustíveis fósseis, né? Existe um desperdício muito grande, né, no descarte, e um consumo excessivo de alimentos de origem animal, que vão estimular a pecuária, né, que tem um peso grande na produção de gases de efeito estufa, um consumo excessivo de agrotóxicos e ultraprocessados que estão relacionados com várias patologias, né? Então, a insustentabilidade dos sistemas alimentares vai estar ainda piorando a crise climática. E aí a gente já consegue ver essa relação boa aqui, né, que eu falei, sistêmica e complexa, né, entre mudanças climáticas, nutrição e saúde, em vários âmbitos. Aqui eu botei só para exemplificar essa questão da insustentabilidade dos sistemas alimentares, exacerbando a crise climática. Então, entre 30% e 40% das emissões de gases de efeito estufa são provenientes da agricultura, da produção de alimentos. Né? O uso sustentável da terra e da água também. A grande parte da terra, né, é usada principalmente para pecuária e para a produção de commodities, que eu falei, que são aquela matéria-prima usada pela indústria. Né? 33% do solo já está degradado. A seca afeta 75% das plantações globais e a agricultura usa 70% da água global. Os alimentos de origem animal são responsáveis por 25% da pegada de água. Além disso, a degradação dos ecossistemas também, a perda de biodiversidade, né? A agricultura e a pecuária intensiva já causaram uma perda de 60% na biodiversidade. Né? O uso excessivo dos fertilizantes e pesticidas, né? Levando à poluição de água, ar, terra. Sem falar na questão da iniquidade. Os sistemas alimentares são injustos, né? 3 bilhões sem acessibilidade ao alimento, alimentos saudáveis. Né? Populações indígenas são mais atingidas, a insegurança alimentar é maior nas mulheres. E se a gente olhar esse quadrinho, comparando aqui, tem em relação à insegurança alimentar, né? No mundo, na África, Ásia, América Latina, Europa, América do Norte. Se você comparar a África com a Europa e América do Norte, você vê a discrepância. Então, muita iniquidade também. E o desperdício de alimentos, que eu já comentei, olha que coisa absurda. 1/3 dos alimentos produzidos são desperdiçados. A gente, com esse panorama de fome, desnutrição, é inconcebível, né? Então, a crise climática, ela influencia a saúde de forma direta e indireta em todos os âmbitos, né? Biológico, ambiental e socioeconômico. E o que acontece? A crise climática, então, ela vai aumentar a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, doenças respiratórias, infecciosas, a própria pandemia da Covid foi uma zoonose, né? Doenças mentais, desnutrição, resistência antimicrobiana, poluição do ar é seríssima, né? 4 milhões de mortes por ano, né? E a questão, olha como é sistêmico, né? A gente está, a poluição vem de todos os lados e também atinge a gente pela água, pelo alimento, pelo ar, né? E uma coisa importante de ressaltar é que a poluição a gente está acostumado a relacionar só com doenças respiratórias, né? A poluição ela está totalmente associada com doenças sistêmicas, né? Então, as doenças crônicas não transmissíveis aqui, a gente vê, isso aqui são as mortes
número de mortes causadas por doenças crônicas não transmissíveis por conta da poluição. Se a gente olhar, isso aqui é doença cardiovascular, tá? 5,1 milhão de mortes. Diabetes, câncer, né? E sem falar na questão da epigenética que eu havia comentado anteriormente, né? Então, a poluição, por exemplo, poluição do ar para mãe, para gestante, vai causar sérios malefícios não só para a gestação em si, mas também pensando na predisposição desse feto, desse bebê e das gerações futuras a doenças, uma maior predisposição. Até com resistência a antibióticos, né? Está relacionada à poluição do ar. Doenças infectocontagiosas também, as condições climáticas elas vão afetar a ecologia dos vetores, né? Então, temperatura, precipitação, umidade, nível do mar, tudo isso altera e aumenta a transmissibilidade desses vetores, sem contar com a questão das migrações, né? Desses eventos extremos, enchentes, né? Que deixam os ambientes totalmente desequilibrados. Isso também aumenta os vetores, né? E as iniquidades, né, que isso tudo gera, né? Pobreza, migração, conflito, né? Isso tudo vai estar interferindo num outro ponto, que é a saúde mental, né? Os determinantes da saúde mental, tanto ambientais, sociais, econômicos, eles são afetados pelas mudanças climáticas. E aí a gente já tem aí já tem inclusive novos termos, né? Eco-ansiedade, solastalgia, vários termos novos falando sobre essa relação, né? Das disrupções, da destruição do nosso ambiente com a nossa saúde mental. Então, gente, isso aí foi só uma rápida exposição da complexidade dessa interconexão e interdependência desses três universos, né? E, mais do que nunca, a gente precisa pensar em mudar, né? Então, a gente vai entrar agora nesse terceiro tempo, que a gente está vivo e a gente tem possibilidade de mudar as coisas. Então, o que a gente pode fazer? Né? A comissão da Lancet, ela fala em 3 desafios chaves para essa mudança: a imaginação, o conhecimento e a ação. É muito interessante. Primeiro de tudo, está relacionado com a imaginação. É a mudança de paradigma em todas as escalas. É muito importante que a gente repense os nossos valores, a nossa relação com a vida e a relação com o planeta e todos os seres que vivem aqui, né? Em todas as escalas. A gente precisa mudar a nossa mentalidade e sair dessa coisa antropocêntrica e entender que a gente faz parte, a gente não está separado da natureza, né? A gente é uma coisa só. Então, reaprender, né, é uma questão ética e filosófica, né? A gente pode até se inspirar nos nossos povos tradicionais, né? Que já tem essa relação harmônica de respeito com a natureza, né? A própria ontologia deles já é intrínseco essa união, essa unidade. Bom, a partir disso, depois que a gente repensa, vai rever valores, né? Rever a nossa relação com a gente e com os outros e com o planeta, a gente vai pensar em mudar sistemas, né? Então, um bom foco são os sistemas alimentares, porque, como eu falei, os sistemas alimentares eles estão ali, eles são um centro que vão ter desfechos em vários âmbitos dentro dessa questão da problemática do antropoceno. Então, a gente precisa transformar nossos sistemas alimentares em sistemas alimentares sustentáveis e justos. Então, agricultura agroecológica e restaurativa, a gente precisa restaurar os nossos solos, as nossas águas, focar na agricultura familiar, no pequeno produtor, né? Dar importância aos alimentos regionais, às sazonalidades, respeitar os ciclos naturais, né? O equilíbrio, que mantém o equilíbrio dos ecossistemas, que mantém a biodiversidade.
Respeitar culturas e identidades alimentares regionais, né? A gente tem um potencial muito grande mudando a nossa forma de consumir, né, e de produzir, de reduzir os gases, a emissão de gases de efeito estufa, diminuir a biodiversidade, as iniquidades e a má nutrição, né, tanto a obesidade quanto a fome e a desnutrição, diminuir poluição, restauração de solo, né, prevenção de mortes prematuras também. Então, os sistemas alimentares são... E não só os sistemas alimentares, né? Todos os sistemas estão obsoletos e tem ainda aquele paradigma, né, que eu comentei anteriormente, de extrativista, de como se os recursos naturais fossem um produto, né, e não fossem parte de nós. Para esse segundo, de mudança de sistemas, a gente precisa de conhecimento, que é o segundo desafio, né? Então, a gente precisa buscar informação, como vocês estão fazendo aqui nesse curso, não só buscar, como também disseminar a informação, né? E, para isso, exige também a transdisciplinaridade, porque como é um problema muito complexo, a gente vai precisar de todas as pessoas, de todos os saberes, todas as disciplinas, né? Todas as especialidades, todos precisam pensar juntos, né? Os problemas, eles são complexos, sistêmicos. Então, isso leva à colaboração, né? A colaboração é muito importante para a gente conseguir mudar alguma coisa. Com esse desafio gigante, não dá para a gente agir sozinho, a gente precisa colaborar. E aproveitar, né, essa questão para fazer essa translação de saberes, né, entre as comunidades, os povos tradicionais, com a academia, a ciência. A gente precisa circular a informação, né, e pensar junto. E não dá também para a gente ficar só na teoria, né? Realmente a gente está com pouco tempo, então é hora de agir o mais rápido que, né, agora. E para isso, o que a gente pode fazer para começar a agir agora, né? É começar por onde a gente pode alcançar, que é começar a mudar o nosso estilo de vida. A gente pode começar, isso a gente pode começar agora. Saiu aqui da aula, já pode começar a repensar. E 2 pilares são muito interessantes para se pensar, que é o da alimentação e o da atividade física. Se a gente pensar nesses 2 pilares só, a gente já vai fazer uma grande diferença. Então, a gente sabe essa questão a gente viu em relação à alimentação, né? 30% a 40% da emissão de gases de efeito estufa são provenientes dos nossos sistemas alimentares, e também em relação ao transporte, né? Tem uma diferença grande aí. A gente precisa começar a caminhar, pegar a bicicleta, a trazer esse conceito do movimento ativo, do transporte ativo. Movimento ativo não, transporte ativo, né? 14% das emissões de gases de efeito estufa são pelo transporte urbano. E a alimentação, falando dela especificamente, o que a gente precisa? Reduzir o consumo de produtos ultraprocessados, né? Priorizar o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, né? Diminuir o consumo de carne e alimentos de origem animal, aumentar o consumo de alimentos de origem vegetal, priorizar a compra em feiras livres, pequenos produtores, preferindo alimentos de agricultura agroecológica, orgânica, cozinhar mais em casa, né? Utilizar alimentos regionais, sazonais, procurar fazer compostagem, criar hortas urbanas, comunitárias, na escola, aonde for possível, dentro do seu entorno. Aproveitar integralmente os alimentos e reduzir o desperdício. Isso tudo a gente pode fazer, a gente pode começar devagar. E a gente tem diretrizes muito legais para nos auxiliar nesse processo, né? Tem esses dois, eu botei esses 2 exemplos. Um é o Guia da Alimentação Popular Brasileira, que é maravilhoso, ele é gratuito, ambos são gratuitos, estão na internet, é só baixar, já tem essa perspectiva de sustentabilidade. E o outro é o IT do Lancet, né, que foi lançado também em 2019, que fala sobre essa alimentação para a sustentabilidade do planeta. São muito bons
e gratuitos, é só baixar na internet. E é isso, né? A gente precisa colaborar, a gente precisa de todos em todas as escalas, não só a nível individual, mas também nos grupos, né? Na nossa família, comunidade, no nosso trabalho, para as políticas públicas, a governança, né? Começar a procurar estimular os políticos a fazerem políticas públicas que estejam nessa direção. Aqui são algumas referências que eu usei para preparar. E aí é isso. Muito obrigada. Eu estou disponível. Qualquer coisa, meu e-mail, pode entrar em contato.